Sabe aquele momento em que você sente que ele está te deixando de lado? Quando as mensagens diminuem, o olhar muda, e de repente, parece que você está fazendo esforço demais para manter algo que antes fluía com naturalidade? Pois é exatamente aí que começa o ponto mais poderoso de virada. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como fazer ele perceber que está te perdendo. E mais importante, como você pode perceber o seu próprio valor antes que seja tarde. Carl Jung dizia que o inconsciente fala em símbolos, mas também em atitudes. E o que você faz quando começa a se afastar, não por orgulho, mas por respeito próprio, é enviar um símbolo fortíssimo, o de uma mulher que despertou. Quando o homem sente que perde uma mulher que tinha certeza que já era dele, é como se uma parte do inconsciente dele gritasse: "Ei, o que aconteceu aqui?" E é nesse instante que o jogo muda. Mas antes de continuar, quero que você pare e pense. Quantas vezes você sentiu que estava se doando mais do que recebia? Quantas vezes ficou esperando uma mensagem, um gesto, um sinal de que ele ainda se importava? Me conta aqui nos comentários, porque é importante dividir. Às vezes, quando você escreve, é como se tirasse um peso do peito e começasse a enxergar com clareza. Agora escuta. O erro mais comum das mulheres é tentar fazer ele perceber que está te perdendo. Falando, reclamando, pedindo, explicando o óbvio, mas Jung já dizia: o inconsciente não entende palavras. Ele entende energia. Quando você começa a retirar a sua atenção, quando deixa de investir, quando ocupa o seu tempo com a sua própria vida, é aí que ele começa a sentir o vazio que você deixou. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que esse processo não é um jogo. É autoconhecimento. Quando você se afasta para se reencontrar, o universo entende que você está pronta para um amor mais maduro. O homem sente essa energia, mesmo sem entender racionalmente. E é aí que ele se perde. Agora me responde uma coisa, de mulher para mulher. Será que ele te perdeu? Ou foi você quem se perdeu tentando ser amada? Comenta aqui, porque esse é o primeiro passo para reverter o jogo. E para começar a olhar para você com os olhos que ele um dia teve. Então fica comigo até o fim. Porque nos próximos minutos eu vou te mostrar o que realmente acontece dentro da mente de um homem quando ele percebe que você está se afastando. E como isso desperta nele algo que ele nem sabia que existia. Você precisa entender uma coisa que quase ninguém te conta. O homem só percebe que está te perdendo quando você deixa de tentar provar que merece ser escolhida. Quando você para de correr atrás, quando a sua energia muda, quando você não está mais disponível a qualquer hora, é nesse momento que algo dentro dele se move. Carl Jung dizia que o inconsciente masculino reconhece o valor da mulher quando ela se torna um espelho daquilo que ele não domina. E sabe o que isso significa na prática? Que enquanto você se coloca no papel de quem implora, explica e insiste, ele te vê como parte do mesmo jogo de sempre. Mas quando você começa a se recolher, não em silêncio triste, mas em silêncio confiante, ele começa a sentir falta da mulher que antes o admirava. E aqui vai uma bronca carinhosa. Pare de se fazer presente em tudo. Pare de mandar bom dia. Tudo bem? Tava pensando em você. Pare de insistir em diálogos que ele não valoriza. Se ele quiser falar, ele que te procure. Se ele quiser te ver, que marque. É você quem define o ritmo do relacionamento, mesmo que ele ainda não tenha percebido isso. Mas eu sei que você deve estar pensando: e se ele não me procurar mais? Pois é. Esse é o medo que prende tantas mulheres. Mas entenda, o silêncio é um teste para os dois. É nesse intervalo que ele vai sentir a ausência da sua energia. Vai se questionar: por que ela sumiu? Será que fiz algo errado? Será que ela conheceu alguém? E se ele tiver um mínimo de maturidade, vai tentar te reconquistar. Agora pensa comigo. Será que ele te perdeu? Ou você se perdeu tentando não perdê-lo? Essa é a reflexão que eu quero que você deixe nos comentários. O que você tem feito para manter um homem que, talvez, nem mereça ser mantido? Fala comigo, porque sua história pode ajudar outra mulher que está ouvindo esse vídeo agora. E sabe o que é mais curioso? Quando você muda a forma como reage, o homem sente, mesmo à distância. Ele sente quando sua atenção não é mais dele, quando sua mente não gira mais em torno dele, e isso o desestabiliza.
Ele começa a questionar a própria importância, e esse é o gatilho psicológico mais poderoso que existe. Mas calma, isso não é um jogo. É equilíbrio. Você não está fingindo que não se importa. Está escolhendo se priorizar. E é aí que Carl Jung entra. Ele dizia que o que rejeitamos fora é, na verdade, o que precisamos integrar dentro. Ou seja, quando você acolhe sua própria força, não precisa mais mendigar migalhas de atenção. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar sinais claros de que ele já está sentindo a tua falta. E talvez ainda nem perceba o quanto te perdeu. Mulher, deixa eu te falar uma coisa com toda sinceridade. O homem só percebe que está te perdendo quando você para de fazer papel de boba. É quando ele te manda mensagem e você já não responde na hora. É quando ele tenta te ver e você diz, hoje não dá, tô ocupada. É quando ele percebe que você voltou a cuidar da tua vida, da tua pele, do teu corpo, da tua energia. E não tá mais ali, disponível, esperando qualquer migalha de atenção. Sabe o que é isso? É a energia mudando. É o jogo virando. E para ele, é o caos. Homem adora se achar o centro do mundo, o dono do controle, aquele que pode sumir e voltar quando quiser. Mas quando ele vê que você já não tá mais girando em torno dele, o inconsciente dele grita. E sabe o que ele sente? Medo. Medo de te perder. Carl Jung dizia que o inconsciente é como uma criança. Só entende quando perde o brinquedo. Pois é. Enquanto você tá ali correndo atrás, se explicando, ele não te valoriza. Mas o dia que você some, que você silencia com classe, ele enlouquece. Começa a stalkear, mandar indireta, até fazer charme para te testar. Agora me diz uma coisa sincera. Quantas vezes você ficou se perguntando, será que ele vai sentir minha falta se eu parar de mandar mensagem? Me conta aí nos comentários, porque eu quero saber se você tá nessa fase. Porque olha, tem muita mulher que ainda acha que vai conquistar o cara sendo 100% boazinha. Acorda, mulher. O homem só respeita quem se respeita primeiro. Não tô dizendo pra você ser fria, arrogante, não. Tô dizendo pra você parar de mendigar o que já devia ser seu por direito. Atenção, carinho e reciprocidade. Quando você se ama o suficiente pra dizer, chega, eu não vou mais implorar, você faz ele entender de verdade que te perdeu. E o mais interessante, ele vai sentir falta não só da mulher que ria das piadas dele, mas da paz que você trazia, do olhar que fazia ele se sentir importante. E aí, minha amiga, quando esse vazio bater, é aí que ele vai correr atrás. Então, guarda isso. Não é sumir por raiva, é sumir por amor próprio. Não é fazer joguinho, é fazer silêncio, porque o silêncio é o grito da mulher que aprendeu a se amar. Nos próximos minutos, eu vou te contar o que exatamente ele sente quando percebe que você se afastou. E como você pode manter esse poder sem precisar fingir nada. Mulher, agora eu vou falar uma coisa que talvez doa um pouquinho, mas é para abrir teus olhos de vez. Tem mulher que nem casada é, nem assumida é, e tá aí, varrendo casa, lavando roupa, passando roupa, fazendo tudo pro homem como se fosse esposa. Sai com ele só quando ele quer, no horário que ele pode, e ainda acha que tá vivendo um romance. Ah, me poupe, né? Se valoriza, mulher. Carl Jung dizia que a gente se torna o que aceita. E se você aceita pouco, pouco é o que o universo te devolve. Você acha mesmo que um homem vai te respeitar se ele percebe que você faz tudo sem nem ser prioridade na vida dele? Que você se doa, se entrega, se anula por um cara que nem te apresenta pros amigos, que nem te posta, que te vê escondida? No tempo que sobra, acorda, linda. Não é amor quando só um lado se entrega. Isso é carência disfarçada de sentimento. E o pior é que quanto mais você tenta agradar, mais ele se acomoda, porque ele sente que você já é dele, sem ele precisar fazer nada. Mas o dia que você virar essa chave e entender o seu valor, aí sim, tudo muda. Quando você parar de correr atrás, de se humilhar, de tentar provar que é a mulher certa, ele vai sentir o peso do silêncio, vai sentir a tua falta, vai ficar desconfiado. Ué, cadê aquela mulher que fazia tudo por mim? Que me esperava? Que deixava de sair com as amigas para ficar comigo? Acabou, meu bem. Essa mulher morreu. E sabe o que nasce no lugar dela? Uma mulher consciente. A mulher que olha no espelho e diz, eu mereço mais. E quando o homem sente essa mudança, ele se desespera, porque ele percebe que perdeu o controle.
Carl Jung dizia que a sombra de todo homem é o medo de perder o que o faz se sentir poderoso. E adivinha, era você quem dava esse poder para ele. Quando você toma de volta, ele se vê perdido, sem chão. Agora me responde uma coisa. Você tem vivido como mulher ou como funcionária emocional dele? Comenta aqui, porque eu quero saber em que momento da tua história você percebeu que estava dando demais. Porque é nesse instante, quando a ficha cai, que você começa a se libertar. E olha, eu não tô falando para ser grossa, não. Tô falando para ser esperta. Quem se ama, se impõe. Quem se valoriza, atrai respeito. E é exatamente aí que ele começa a te olhar diferente, com medo de te perder, porque percebeu que você não é mais a boba de antes. Nos próximos minutos, eu vou te contar o que ele começa a fazer quando sente que tá perdendo você. Spoiler. Ele entra em pânico. Eu sei que nem todas precisam ouvir isso que eu acabei de dizer. Tem muita mulher aí do outro lado que já entendeu o próprio valor, que já se colocou como prioridade e não aceita menos do que merece. Mas também tem muita mulher que ainda tá presa nesse ciclo. Que ainda acredita que amor é fazer de tudo por alguém que não move um dedo por ela. E é para essas que eu tô falando agora, com carinho, mas com verdade. Abre o olho, mulher. Porque o dia que você muda, que você se cala, que você se recolhe, é aí que ele entra em pânico. O homem sente, pode acreditar. Ele pode até fingir que tá tranquilo, que tá bem, que não ligou. Mas por dentro, o inconsciente dele vira um redemoinho. Carl Jung explicava isso de um jeito simples. Quando uma energia que alimentava o ego é retirada, o ego entra em colapso. Traduzindo, quando ele percebe que a tua atenção, aquela presença constante, o cuidado, o carinho, o bom dia, sumiu, ele surta. De repente ele começa a te testar. Manda uma mensagem do nada. Curte uma foto antiga. Inventa uma desculpa para puxar assunto. Não é saudade ainda. É desespero disfarçado. Ele quer saber se ainda tem poder sobre você, se você vai responder rápido como antes, se ainda está disponível como antes. E é nesse momento, mulher, que você precisa ser forte. Nada de correr para responder. Nada de achar que agora vai mudar. Respira, segura a tua energia e lembra de quem você se tornou. Você não é mais aquela mulher que vivia de migalhas. Você agora é a mulher que faz falta. E deixa eu te contar um segredo psicológico. O homem entra em pânico não porque te perdeu, mas porque não entende como te perdeu. Na cabeça dele você estava garantida. Você sempre estava lá, sempre pronta, sempre doce, sempre disposta. E agora, de repente, você virou mistério. Ele tenta te decifrar, mas não consegue. E quanto mais ele tenta entender, mais ele se envolve, mais ele cai. Agora pensa comigo e comenta aí. Você já sentiu esse poder de se afastar e ver ele começar a correr atrás? Quero saber se você já viveu isso, porque quando a mulher entende o próprio valor, o jogo muda completamente. E lembra, não é sobre fazer ele sofrer, é sobre fazer ele te respeitar. Porque quando você se respeita, ele percebe, e o medo de te perder vira o primeiro sinal de que ele começou a te enxergar de verdade. No próximo capítulo, eu vou te mostrar os sinais claros de que ele está assim com medo de te perder, mesmo que ele nunca admita isso para você. Agora vamos falar sério, de mulher para mulher, e com base na psicologia moderna. O homem entra em pânico quando percebe que está te perdendo, porque ele sente uma quebra no controle psicológico que tinha sobre a relação. Durante um tempo, ele se acostumou com a tua presença. Você virou um ponto fixo no inconsciente dele. Algo que ele já esperava, como quem tem certeza de que o sol vai nascer amanhã. E quando esse sol deixa de nascer do mesmo jeito, ele sente falta da luz. Carl Jung dizia que toda relação é uma dança entre o consciente e o inconsciente. O homem consciente pode até achar que está no comando, mas o inconsciente dele sabe. Quando a mulher muda a energia, quando ela sai do papel da carente e entra no papel da mulher segura, o jogo emocional muda completamente. A psicologia moderna explica isso como disritmia emocional. É quando o cérebro dele tenta se ajustar à nova realidade, mas não consegue. Antes, ele recebia tua atenção constante, dopamina pura. Agora, ele está em abstinência.
O homem sente essa falta como se fosse um vício, e é nesse ponto que ele começa a te perseguir com pequenas ações. Checar se você viu story, reagir a uma foto, puxar assunto à toa. Tudo isso é o inconsciente dele tentando restabelecer o controle. Mas olha o que muita mulher faz de errado. Quando ele dá esse mínimo sinal, ela acha que é amor e corre para responder. E aí pronto. Quebra o ciclo. Ele relaxa, volta para o mesmo padrão e você volta para o mesmo sofrimento. Mulher, entenda uma coisa. O homem só te valoriza quando sente que pode te perder de verdade. E isso não é orgulho, é instinto psicológico. A psicologia chama isso de reversão de foco. Enquanto você está focada nele, ele relaxa. Mas quando você tira o foco, o inconsciente dele entra em alerta e ele começa a te desejar de novo. É a energia da escassez. O que não se tem, se quer. E é por isso que eu sempre falo. O poder está no teu silêncio, no teu tempo, na tua ausência. Não é fazer joguinho, é recalibrar o sistema emocional. Quando você para de implorar e passa a escolher, o cérebro dele entende que o valor mudou de lado. Agora me diz aqui nos comentários, você já percebeu isso acontecer? Já notou como ele volta quando você se afasta? Quero saber se você já viveu isso na pele. Porque quando você entende a psicologia por trás disso, você nunca mais se coloca no papel da que implora amor. E guarda essa frase. Quando a mulher muda a energia, o homem muda o comportamento. Nos próximos minutos eu vou te mostrar como manter esse novo padrão. E como fazer ele perceber de uma vez por todas que te perder é o pior erro que ele pode cometer. Agora que você já entendeu o que acontece dentro da cabeça dele quando sente que está te perdendo, vamos falar sobre o que vem depois. O efeito reverso. Quando você muda o padrão, ele sente o impacto. Só que o mais curioso é que ele não entende o motivo, apenas sente o vazio. É a ausência da tua presença, do teu carinho, da tua energia. E, na psicologia moderna, a gente chama isso de recalibração afetiva. É quando o homem tenta, de todas as formas, se reconectar com a mulher que ele perdeu, mas já não sabe mais como. Carl Jung falava que toda perda emocional desperta a sombra, aquele lado do ser humano que ele tenta esconder até de si mesmo, e é aí que mora o medo dele. O medo de perceber que te subestimou. Enquanto você estava disponível, ele te via como certa, segura, previsível. Agora você é mistério. E o mistério, minha amiga, é o combustível do desejo. O homem moderno é movido por estímulos. Mas quando você tira o estímulo fácil e vira uma mulher que não precisa provar nada, ele sente o choque. Você quer saber o que ele pensa nesse momento? Será que ela conheceu alguém? Será que ela cansou de mim? Será que ela finalmente entendeu que eu não a mereço? E esse questionamento começa a corroer o ego dele. Ele tenta se distrair, mas o pensamento volta. Ele entra nas redes sociais, procura alguma pista, qualquer coisa que mostre que você ainda está no mesmo lugar. Mas quando ele vê que você está bem, vivendo, rindo, evoluindo, pronto, é nesse momento que ele percebe, sem ninguém precisar dizer, ele te perdeu, mas aqui vai uma bronca. Não volte nessa fase. Não caia na tentação de dar mais uma chance, só porque ele demonstrou arrependimento. Carl Jung dizia que aquilo que não é transformado se repete. Se você voltar sem mudança real, o ciclo volta igual. E você sabe o final dessa história. Então, se for para ele voltar, que seja para uma nova versão da relação, onde você não precise mais se diminuir para caber. Agora me conta uma coisa. Você já teve esse momento de perceber que, quando começou a se valorizar, ele mudou? Escreve aqui nos comentários, porque quando você fala, você reforça a sua nova identidade. E eu quero que você comece a internalizar isso. Você não precisa provar o seu valor. Você é o valor. Quando o homem entende isso, ele começa a correr atrás. No próximo capítulo, eu vou te mostrar como manter esse poder sem deixar o medo te fazer voltar para trás. Porque o verdadeiro segredo está em continuar firme quando ele tenta te reconquistar. Agora presta atenção, mulher, porque esse é o ponto em que muitas escorregam. O homem percebe que está te perdendo, começa a se mexer, manda mensagem, aparece do nada. E você, com o coração mole, pensa, acho que agora ele entendeu. Mas calma.
É exatamente aí que você precisa se manter firme, porque se ele sentiu tua falta e você volta correndo, o efeito se desfaz. Ele volta a pensar. Era só um susto, e pronto, você volta para o mesmo ciclo de antes. Carl Jung dizia que o verdadeiro amor nasce quando há consciência, e consciência é saber o que você merece e não se contentar com menos. Você precisa entender que esse afastamento não é castigo, é cura. É o tempo que você dá para ele entender o valor que tem uma mulher presente, leal e verdadeira. É o tempo que você dá para você mesma se reconectar com o que realmente quer. E olha, se esse vídeo já está abrindo tua mente, se alguma coisa dentro de você já começou a mudar, já faz o seguinte: se inscreve aqui no canal agora, porque o que vem pela frente é um caminho de transformação real. Aqui a gente não fala de joguinho, fala de alto valor, de psicologia aplicada à vida amorosa e de como parar de se machucar tentando ser suficiente para quem não te enxerga. Agora deixa eu te contar um segredo. O homem se apaixona de verdade quando percebe que não é o centro do teu mundo. Quando ele sente que pode te perder, ele começa a lutar para te manter. É instinto, é biologia, é psicologia, é tudo junto. Só que o poder está nas tuas mãos, e não nas reações dele. Então segura a tua energia, segura a tua presença, segura teu brilho. Quero que você comente aqui embaixo. O que você está sentindo ouvindo isso agora? Tá se reconhecendo nessa história? Tá se libertando de algum padrão antigo? Eu quero saber, porque quando você comenta, você ativa uma energia de mudança e, de quebra, ajuda outras mulheres que estão passando pela mesma coisa a abrirem os olhos também. E lembra, se ele tá te procurando, ótimo. Mas se ele não procurar, melhor ainda. Porque isso significa que o universo tá abrindo espaço para algo muito maior, para um amor que não vai te pedir para se diminuir para caber. E para você se tornar aquela mulher que não precisa ser escolhida, porque ela já se escolheu. Fica comigo até o próximo capítulo, porque eu vou te mostrar como encerrar esse ciclo com elegância, poder e consciência. E se ainda não se inscreveu, aproveita e faz isso agora, para continuar essa jornada comigo. Mulher, se você chegou até aqui, respira fundo. Você já deu o primeiro passo para virar essa chave dentro de você, porque entender o próprio valor não é sobre orgulho, é sobre despertar. E Carl Jung dizia, aquilo que você faz consciente deixa de te controlar. Agora você sabe. Sabe o poder que tem quando decide se colocar em primeiro lugar. Sabe que o homem só te valoriza quando sente que pode te perder, e que isso só acontece quando você para de se perder nele. Então, a partir de hoje, promete uma coisa para mim? Promete que vai se amar mais, que vai se respeitar mais, que não vai aceitar menos do que merece? Porque, no fundo, tudo começa aí, no amor próprio. Não é sobre fazer ele correr atrás, é sobre você parar de correr atrás de quem não te acompanha. E quando ele perceber isso, ele vai sentir, ele vai olhar para você e vai entender, mesmo que nunca diga, eu perdi uma mulher de verdade. E eu quero te agradecer de coração por estar aqui comigo até o final, por me permitir entrar um pouquinho na tua vida, no teu momento, na tua mente. Isso aqui não é só um vídeo. É um encontro de mulheres que decidiram acordar. Mulheres que cansaram de ser opção e começaram a se ver como prioridade. Então, se esse conteúdo falou com o teu coração, se te fez pensar, se abriu tua mente de alguma forma, se inscreve aqui no canal agora mesmo. Vem fazer parte dessa comunidade de mulheres fortes, conscientes e livres. Clica aí para se inscrever, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e me conta nos comentários o que mais te tocou nesse conteúdo. Quero te ouvir. Quero saber tua história, porque cada comentário teu ajuda outra mulher a se enxergar também. E olha, se esse vídeo te ajudou, se trouxe clareza ou conforto, e você quiser retribuir de alguma forma, dá um valeu demais aí embaixo, ou se torne membro do canal. Assim você me ajuda a continuar criando conteúdos que inspiram, fortalecem e transformam vidas. De verdade, muito obrigado pelo carinho, pela confiança e pela presença. Lembra sempre, o poder não está em fazer ele te querer. Está em fazer você se amar o suficiente para não aceitar ser esquecida. Um beijo enorme no seu coração. Amor e paz para sua vida. E até o próximo vídeo, aqui,
no canal Sabedoria e Conhecimento.